nós vamos falar da criação de um partido chamado Partido Ecológico Nacional, com o Vilmar Batista, que é o vice-presidente do partido aqui no Espírito Santo. Vamos conversar com o deputado Roberto Carlos, que vem falar sobre os seus planos, é um dos estreantes na Assembleia Legislativa, como eleito estreante. E vou conversar com o professor de Direito do Consumidor, Alexandre Guimarães, que também é procurador do Ministério Público Estadual, sobre saúde pública. A quem recorrer quando se é mal atendido? Aliás, eu começo com essa pergunta. Doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Bem, boa tarde. Bom, no caso da saúde, você pode reclamar de um plano de saúde, por exemplo, mas como reclamar de um atendimento médico, por exemplo? A quem recorrer? Bom, a princípio, deveria se recorrer ao próprio hospital, fazer uma reclamação por escrito que o atendimento não funcionou. Mas quando isso não funciona, o que faz a pessoa? Ele deveria recorrer à autoridade estadual ou municipal, o gestor de saúde local. Bom, não foi atendido. Então ele deve procurar uma autoridade, o Ministério Público, a Defensoria Pública, de maneira que essas pessoas façam uma ação, tomem providências de maneira que aquela pessoa seja bem atendida e, evidentemente, essa pessoa pode entrar em juízo buscando a reparação dos seus danos morais, serviço público. Serviço público é, sim, obrigado a ter qualidade. Existe uma lei federal que regulamenta essa matéria, Giovanni, e pouca gente sabe disso. A Lei 8080 diz que a saúde pública, e já repetindo a Constituição Federal em seu artigo 5º, é direito fundamental. E a dignidade da pessoa humana, ou seja, não é ter saúde, não. Você tem que ser atendido e bem atendido na rede pública de saúde. Isso não tem acontecido. Então, não foi bem atendido, reclame ao administrador local. Se isso não funciona, procure o Ministério Público e exija do Ministério Público uma atitude de defesa dos seus direitos fundamentais, da sua vida. No caso de superlotação de hospital, a pessoa ficar, por exemplo, numa maca, no corredor, isso cabe? O que pode acontecer com o gestor? A princípio, essa atitude é criminosa, né? O que a gente vê, e eu vejo escandalizado isso, é um descaso com a saúde. A começar pelo que se paga aos médicos. Então, faço aqui uma crítica grave a isso. Eu tenho conversado com o Conselho Regional de Medicina, com sindicatos de médicos, enfim. A gente conversa com a categoria e vê que eles estão insatisfeitos porque são mal pagos. Essa categoria é a categoria que atende a população em todas as frentes, dos municípios, do Estado. E é essa categoria profissional que tem que lidar com a vida. Então é preciso remunerar melhor. Agora, qual é o nosso problema? Atendimento exagerado nos hospitais? Não, falta maca no hospital, falta leito no hospital, mas falta por quê? Porque muitas vezes a pessoa está com um resfriado, está com uma doença simples e vai procurar o hospital, porque falta no município um posto de saúde que funcione, que atenda a contento. Então, nós temos 78 municípios capixabas. A saúde não funciona bem nesses municípios. É preciso uma ação integrada de maneira a garantir que nos municípios a pessoa seja bem atendida e mais do que isso, Giovanni, que ela seja orientada a procurar um posto de saúde e a exigir do seu prefeito, do seu secretário de saúde municipal, que naquela localidade existam profissionais com competência suficiente para que preste um bom atendimento. Se isso não for possível naquele local, em face da gravidade da patologia, essa pessoa tem que ter condições de ser deslocada com recursos do próprio município, com recursos do Estado, para um hospital de maior capacidade, que tenha leito disponível, que tenha profissionais com competência estabelecida para que possa ser atendido. O atendimento, como é feito hoje, ele viola a legislação penal. Aquelas mortes que acontecem nos corredores, elas podem ser classificadas como por homicídio. Aquilo é homicídio. Nós estamos matando as pessoas e muitas vezes obrigando o médico a escolher quem deve morrer primeiro. Se é a pessoa jovem que está sendo atendida, se é a pessoa mais velha. Isso é um erro gravíssimo e nós estamos violando uma lei federal, 8080. Então, quem viola essa lei por negligência, por inobservância, está violando o ordenamento jurídico, uma lei, e praticando, portanto, ato de improbidade administrativa. Essas pessoas têm que ser processadas, e processadas pelo Ministério Público. Então, nós esperamos que o Ministério Público faça a sua parte, entre em juízo contra esse descaso com relação à vida, à saúde das pessoas, porque não é mais possível observar pela mídia, que é divulgada em todo o país, aqui no Espírito Santo, mídia responsável, imprensa responsável, como é o seu caso, a morte de pessoas em corredores superlotados, em hospitais que não têm a menor condição de atendimento à população. Agora, o que a gente ouvia, principalmente do secretário anterior de saúde, Anselmo Tosi, era que, mas isso não é um caso isolado, porque acontece no Brasil inteiro. Isso é desculpa? Lamentavelmente, a saúde não funciona? Não. Eu gosto muito do doutor Anselmo, mas com todo respeito a ele está equivocado. O fato de ser comum, por exemplo, as pessoas matarem umas às outras, isso não quer dizer que é legítimo, isso que esteja certo. O que está acontecendo no Espírito Santo, como no resto do Brasil, é um assassinato coletivo por descaso. O Estado tem um descaso completo com relação à vida humana. Não se pode permitir que esses hospitais superlotados continuem atendendo a população capixaba, continuem atendendo a população brasileira. Isso é um absurdo.
É preciso repensar com urgência a saúde, evidentemente não se muda isso da noite para o dia, mas chamar as organizações, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, os médicos, de maneira a ver qual é o melhor jeito de atender a população capixaba nos municípios, no estado e nos hospitais de grande porte. O que falta para esse atendimento acontecer com qualidade? O secretário de Estado, o novo secretário, Tadeu Marino, esteve aqui e disse que ele tem 2 desafios: descentralizar, não que seja essa a ordem de prioridade, descentralizar os atendimentos e acabar com a superlotação, ou seja, com gente nos corredores dos hospitais. Por outro lado, aliás, na mesma linha, o governador Renato Casagrande falou que ele quer governar para quem precisa, levar atendimento médico a quem não tem condição de ter o básico, o mínimo, não tem como contratar um plano de saúde, por exemplo. Dessas falas, o que o senhor acha? Eu acho que o governo tem que se preparar para o maior desafio de todos, que é o descaso da vida humana. Então nós temos que chamar urgentemente os prefeitos, saber por que falta um projeto na área de saúde. Dinheiro na área de saúde tem. Existem bilhões de reais aí à disposição da saúde. Por que eles não vêm para o Espírito Santo? Por falta de projeto dos municípios. Então, se o município não tem um hospital, não tem um atendimento básico de saúde, atendimento de sua competência, é porque falta projeto. E se falta projeto, isso é uma demonstração inequívoca de irresponsabilidade administrativa ou de incompetência administrativa. Então, aquela pessoa não deveria estar lá. E aí eu faço um apelo aos nossos deputados, aos nossos vereadores, de maneira que essa saúde, essa gestão de saúde municipal e estadual, seja eficiente de maneira a garantir ao cidadão que mora no município um atendimento mínimo, que ele não seja obrigado a se deslocar para um grande hospital, porque esse deslocamento, às vezes por uma febre, uma dor de cabeça, alguma coisa simples, poderia ser resolvido no município. Quando há o deslocamento das pessoas do município ou do seu local de moradia para um grande hospital, isso provoca a superlotação. E esse é o grande erro. Isso falta, o nome disso é falta de gestão administrativa, falta de visão administrativa que resulta na morte de pessoas. E aí ela deixa de ser um problema de incompetência e passa a ser um problema de polícia. Bom, o doutor Alexandre Guimarães é professor de Direito do Consumidor, mas ele também é procurador do Ministério Público Estadual. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde, bom trabalho. Eu agradeço a honra.